A gente precisa aprender a consertar as coisas que quebram dentro de casa. Isso é um trabalho que é muito importante da gente priorizar, principalmente agora como pai, né? Uns tempos atrás, desses últimos meses, vem quebrando muita coisa dentro de casa. Aparentemente, depois que você descobre que é pai, você fica um pouco mais forte, né? E as coisas vão se quebrando na sua mão. Não sei se esse é o caso, mas é o que tem acontecido comigo. Então, nos últimos dias, nos últimos meses, né, no caso, algumas coisas vêm se quebrando e as coisas vão parando de funcionar com certa frequência, assim, nesse último ano. Inicialmente foi a pia do banheiro que quebrou, eu até comentei nos vídeos passados, né, que eu tava consertando isso. Então, a situação, né, eu tava escovando os dentes de tarde, eu acho, depois do almoço, e aí surgiu uma baratinha francesinha dessa pelo ralo, eu bati pra matar ela, né? E aí o fundo da pia caiu. Graças a Deus meu pé não estava embaixo, poderia ter me machucado muito. E aí fiquei sem pia no banheiro, né? Então, faz um mês, eu acho. E não, depois eu conserto. Talvez faça até um pouco mais de um mês. Depois eu conserto, né? Beleza. E aí queimou uma lâmpada aqui do escritório que eu trabalho. Aí, tenho que trocar, né? Depois eu troco. Aí queimou a lâmpada de fora aqui da área. Ah, putz, já eu troco. Queimou a lâmpada do quarto também, isso tudo na mesma semana. Não sei se foi algum pane de energia que deu. E um tempinho atrás também queimou um gelago, né? Que é não sei como é que se chama aí, mas é um. Você coloca um garrafão de água em cima e ele gela a água pra você. E você consegue ficar tomando sempre fresquinha, né? E aí essas coisas foram acontecendo e fui deixando, porque tem muita coisa pra resolver. A gente acaba deixando pra depois, né? Final de semana eu compro, eu resolvo. E aí chega o final de semana, você tá cansado, acaba não fazendo. Mas uma reflexão que eu fiquei tendo recente agora foi que essas coisas elas são importantes. Mas por que que não é dada essa devida urgência, né? Por exemplo, esse escritório aqui que eu tô trabalhando aqui, eu trabalho o dia inteiro aqui, trabalho home office, né? Então, se aqui tá muito escuro, isso prejudica o meu trabalho, porque eu vou estar num ambiente com a luz inadequada. E isso aí força a minha visão, gera um certo cansaço, uma dor de cabeça, quem sabe? Então isso tem uma consequência. O quarto é a mesma coisa, a gente vai procurar alguma coisa, não consegue ver, pega a lanterna do celular, aquele incômodo, né? A área fica uma escuridão ali fora, atrai mosquito, atrai bicho. E eu fico pensando, né? O gelágua, por exemplo, quebrou, eu tomava mais água com ele. Então eu tô com um copinho aqui agora sempre do meu lado, mas não é a mesma coisa, eu tomo menos água. Né? A pia do banheiro quebrou, eu tava escovando o dente na outra pia ali da lavanderia. Resolve o problema, mas você tá gerando um monte de atrito durante o seu dia de coisas simples, né? E aí quando eu paro para ver a utilidade dessas coisas, valeria a pena ajeitar isso o mais rápido possível. Uma lâmpada, por exemplo, é fácil, mas eu nunca tinha trocado, eu acho, antes de vir morar sozinho com a minha esposa, né? Antes eu fui ali no mercado, sabe, R$ 6, R$ 7, comprei uma lâmpada, uma fraquinha mesmo, porque é a que cabe aqui, e saí trocando as lâmpadas, né? Nossa, por que eu tava vivendo nessa escuridão esse tempo todo se era algo tão simples, né? Beleza, a gente se acostuma, né? E aí, a gente foi no final de semana agora, comprou essa pia, foi o que eu comentei no último vídeo, comprou a pia, os aplicadores, tá lá no canto, tá faltando o sifão, que eu acho que eu joguei fora na vez que quebrou, deve ter quebrado alguma coisa, eu joguei fora. E aí o sifão tá lá, e é o que tá faltando. Desde domingo, eu não fui comprar ainda esse sifão, que é a coisa mais simples, é só encaixar. Então, realmente, o último passo a gente vai postergando, né? Como se tivesse acostumado. A gente não tá nem tentando mais usar. Tá, acostumou depois de um mês ali. E o gelágua tá ali encostado pra eu levar pra um concerto, mas nem sei onde é que conserta, nunca nem pesquisei sobre isso. E eu fico me perguntando quanto isso reflete em outros aspectos da nossa vida também. Nos... Eu já comentei, né? Eu sou programador, trabalho aqui no computador o dia inteiro. E nos últimos tempos eu vejo algumas pessoas sendo demitidas. Antigamente, o bom programador, uma pessoa que sabia desenvolver um software legal, que tecnicamente era uma pessoa boa, né? Então ela tinha conhecimento técnico ali, conseguia desenvolver, resolvia o problema, você passa o desafio, ele entrega, beleza, tá contratado e tá com emprego garantido até. Ele vai ficar por ali entregando, enquanto estiver entregando tá tudo bem. Hoje em dia já não é bem assim. As últimas demissões que eu vi nos últimos anos na minha própria empresa mesmo foram muito por questões comportamentais.
E aí isso me faz pensar o quanto essas coisas do dia a dia, elas vão começando a ocupar espaço em outras áreas da nossa vida, né? Então, acostumar-se com algo ruim, com algo quebrado, com algo que não funciona, é uma questão de mentalidade nossa. Você vê o problema, você sabe que é melhor se você resolvê-lo, mas depois eu vejo, vai dar uma chateaçãozinha inicial, né? Então você deixa para depois. Só que a gente vai se acostumando e vai se acostumando de uma forma negativa, a ponto de, por exemplo, a minha esposa hoje depende de mim para resolver esses problemas. Eu não resolvo. Não é só mais eu passando por esse problema, né? Tendo que contornar esse problema todo dia. É eu e ela. E logo mais vai chegar o nosso bebê, vai ser eu, ela e meu bebê. Aí eu fiquei pensando, porque são coisas tão simples, às vezes você resolveria ali em 20 minutos trocar uma lâmpada. Tô ali no mercado fazendo a minha feira, é só botar no carrinho, tipo, não ficou pouco tempo nenhum. Chegou aqui é só desrosquear a antiga e colocar a nova, né? E o custo também, não é essas coisas. No caso da pia, por exemplo, é um pouco mais cara e tal, você tem que se organizar um pouco. Um avião passa ali. Você tem que se organizar um pouco mais. Mas também não nada que precise ficar tantos meses assim, né? A gente deveria se organizar um pouquinho para conseguir fazer esses ajustes de emergência, né? A gente pode até falar sobre um pouco sobre finanças de casa, assim, mas é um ponto que não entra nesse vídeo, né? Mas logo mais eu tô até pensando em um vídeo sobre isso, vou trazer logo mais. Então, são coisas que são importantes, a gente sabe o que é importante, a gente prioriza até, mas no dia a dia elas vão ficando para depois e você aprende a se conformar com essas coisas que dão errado. Por que eu tô falando isso? Porque eu acho que isso se adapta em todos os aspectos da nossa vida. Eu vi gente no trabalho, por exemplo, não citar nome, não vou citar nada, né? Mas gente que foi demitida por dormir em reunião, por não entregar numa melhor qualidade possível, por questões simples, sabe? A pessoa sabia fazer, tinha capacidade, às vezes estava até entregando, mas o comportamental ela ia deixando, ia levando do jeito que dava. E isso hoje em dia cobra muito, né? Em vários aspectos da nossa vida, tanto no trabalho, no seu casamento, no seu relacionamento, no cuidado com seu filho, no seu lado espiritual também. São coisas que você vai deixando, vai levando de uma forma. Ah, depois eu vejo, mas às vezes você chega numa situação onde você pode perder algo muito importante, né? Entrando nessas situações mais sérias. Então não acho que é algo que a gente devesse se acostumar, que a gente deveria se acostumar. Se você puder levar isso para sua vida de alguma forma, né? Não se acostume com as coisas que estão erradas. A gente tem uma capacidade boa também de adaptação, né? Mas vamos tentar se adaptar com coisa boa, né? Se adaptar com as coisas funcionando direitinho, um bom dispositivo que funciona da forma que ele deveria funcionar, ele agrega muito no seu dia a dia. Quando ele para de funcionar, ele subtrai aquilo de você, né? Então, recentemente eu estou tentando ter um pouco mais essa abordagem. Eu acho que por muito tempo a minha família, os homens da minha família, quebravam muito da visão que a família tinha sobre eles através desses problemas. Outro avião, perdão. Então, por exemplo, minha mãe precisava de resolver algum problema, um aparelho, por exemplo, no interior é muito mais mão na massa, né? Então, precisava subir um aparelho muitas vezes, resolver um problema, ajeitar encanamento, ajeitar alguma coisa, você tem que fazer. E eu ficava me perguntando como é que eles sabem fazer tantas coisas, eu não sei, né? E hoje eu entendo, porque eles tentaram fazer, deu errado, tentaram mais umas vezes até que aprenderam, né? Então hoje eu me vejo um pouquinho mais desenrolado com essas coisas também. Mas aí a minha família, os homens, vão deixando para depois. Então, daqui um mês eu faço, depois eu faço. Eu lembro de uma vez que eu dei um vaso sanitário para minha mãe, um novo, né? Porque o antigo tava ruim. E aí a caixa, tudo completinho. Logo que eu tava começando a trabalhar, tava pegando um dinheirinho, tava querendo reformar umas coisinhas, né? E aí esse vaso ficou lá, precisava instalar. Eu não conhecia nenhum pedreiro, porque aí precisa fazer a vedação, tem toda uma questão de encanamento também, né? Pra fazer a troca. E ficou lá. Acho que ficou um ano e pouco no canto da parede, um vaso dentro de uma caixa, parado ali no canto, sabe? E aí teve um momento que eu falei com a minha esposa, e falei assim, vou contratar um pedreiro, a gente já tava casado, né? Vou contratar um pedreiro pra ir lá resolver. Aí fiz um orçamento com ele e avisei, mãe, sábado ele tá indo aí. E a mãe contou pro meu padrasto, por exemplo. Ele ficou muito chateado, porque parecia que foi desafiado, sabe? Assim, a desafiar a autoridade dele de alguma forma ali. Já tava mais de um ano pra fazer, né? Mas ele tinha se comprometido a fazer. E aí logo depois ele foi lá e fez, né? Então, é até uma dica aí pra mulher. Se você pedir uma coisa pro seu marido e ele não fez ainda, já fez uns 2, 3 meses,
Mas você tem que aguentar ali a bronca, mas você pode entrar em contato com o pedreiro lá, ligar, fazer um orçamento e mostrar, o orçamento é esse aqui. E com certeza no outro dia ele vai estar atrás de resolver esse problema. Eu acho que a gente funciona dessa forma, né? A gente vai priorizando, gerando urgência no trabalho, em tudo. Tudo vem antes, e aí o cansaço consome o tempo depois para você querer descansar, você não quer fazer. E aí precisa de um choque desse para dar uma urgência, né? No caso, para pro homem se movimentar, acho que se você botar outro homem para resolver os seus problemas, ele começa a ver como urgência, né? Que é uma questão até mais primitiva, né? Eu quero ser o alfa ali daquele grupo, eu não quero que outro homem venha e tome a minha posição. Mas eu tento trazer até extrapolando, mas para um aspecto mais amplo, né? Porque agora o objetivo desse canal, inclusive o título, né? Aprendendo a ser pai, acho que é algo bom para você ensinar também pro seu filho. Quando ele se comprometer com a tarefa, ele até o final. Às vezes a gente se compromete com esse tipo de tarefa de trocar uma lâmpada que seja e vai postergando, vai deixando para depois. Que tipo de lição isso tá dando para as pessoas que estão em volta da gente, né? Como sua esposa te enxerga se você é uma pessoa que promete que vai fazer coisas e não faz? Acho que isso parece bobo, porque a nossa cultura do próprio país, né? Isso é normalizado, mas tem coisas muito importantes ali. Se eu não posso contar no pouco, talvez eu não possa contar no muito também, né? Então, quando eu tiver um real problema, eu sei que aquela pessoa não vai resolver o problema. Então, acho que a gente tem que começar a mudar essa visão aos pouquinhos mesmo, resolvendo os pequenos problemas, cumprindo as pequenas promessas e ganhando essa confiança, gerando essa confiança, né? Um relacionamento é construído de muitas coisas e, com certeza, a confiança é uma das mais importantes dessa lista, né? Bom, essa semana aí eu tô publicando alguns vídeos, né, diariamente aqui, começando esse canal. Ontem acabou que eu não publiquei. E eu tô achando muito interessante. Ontem não publiquei porque não deu tempo. Nesse momento a minha esposa tá indo pra faculdade e eu terminei mais cedo, quarta-feira, eu termino 5 horas do trabalho. Então deu tempo de gravar aqui. Mas eu tô achando muito interessante acompanhar ali as estatísticas do canal. Então dá pra ver que tem muita gente chegando até os vídeos. O último não distribuiu muito bem, então acho que alguns assuntos podem ser de mais interesse de vocês. Então, se vocês quiserem que eu comente sobre alguma coisa, coloca aqui nos comentários pra gente ter uma conversa legal. Acho que alguns temas são mais chamativos, né? Mas eu não quero também colocar como uma forma de divulgar-me através dos meus problemas, né? Não acho que é esse o intuito. É mais a gente compartilhar mesmo, discutir. Você que tá chegando a primeira vez, eu vou ter um filho agora no final de outubro, e o meu objetivo era justamente ter essa troca constante, assim, das experiências que eu tô tendo e o que é que eu tô aprendendo, e aprender também com vocês sobre isso. Então é isso, vou encerrando por aqui. Essa semana tá bem puxado o trabalho, imagino para vocês também, né? Mas a gente consegue ir se adaptando facilmente a essas coisas, né? Com um pouco de esforço ali, mas acho que eu quero criar esse novo hábito, por isso que eu tô postando até todo dia, né? Pra criar esse hábito de estar sempre aqui conversando com vocês, tendo essa troca, botar o cérebro para funcionar também para outras coisas, né? Às vezes eu fico muito focado no aspecto técnico da faculdade e tudo, mas o lado humano, ele é o mais importante, né? Acho que a gente trabalha e estuda justamente para conseguir sustentar isso aqui, sustentar a nossa casa, o nosso relacionamento, para poder cuidar da nossa criança da melhor forma possível, né? Então, qualquer coisa aí, comenta aí o que é que vocês estão achando, vamos gerar uma discussão, acho que tem bastante gente passando por aqui e acho que a troca pode ser bem interessante. Então fiquem com Deus aí, boa semana para todos, valeu!